Olá, crianças, bom dia mais uma vez, bem-vindas a mais uma aula. Agora, o nosso encontro é sobre a aula de redação. Hoje veremos o conteúdo biografia. Nós já vimos em aulas de português a biografia do pai da aviação, o Santos Dumont. Hoje veremos novamente alguns detalhes desse gênero textual e colocarei para vocês uma atividade referente a este gênero. A biografia, quais são as características? É um gênero narrativo, ou seja, ele conta, ele narra acontecimentos na vida de uma pessoa. É um texto narrado em terceira pessoa, ou seja, eu vou sempre na biografia estar falando sobre a vida de alguém e não sobre a minha própria vida. A biografia ela segue uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, você sempre vai encontrar as biografias abordando desde o início da vida daquela pessoa, a data de nascimento, como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua fase adulta e até os dias de hoje. E se for a biografia de uma pessoa que já faleceu, geralmente a biografia ela termina apresentando a data da morte da pessoa que está sendo apresentada no texto. A biografia ela relata fatos marcantes da vida de alguém. E esses fatos marcantes, eles são colocados no texto com marcadores temporais. O que são marcadores temporais? São expressões como na infância, na adolescência, naquela época. Quando nós colocamos essas expressões nas biografias, elas facilitam a compreensão do leitor, para que o leitor possa acompanhar e compreender os fatos narrados sobre a vida daquela pessoa, certo? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de um engenheiro textual biografia do Maurício de Souza. Então, acompanhe. A biografia é um texto escrito por alguém sobre a vida e obra de um autor. Pode apresentar no começo ou no final dos livros, ilustrados com imagens. Observem a leitura da biografia de Maurício de Souza. Ele é, sem sombra de dúvida, o maior cartunista brasileiro voltado para o mundo infanto-juvenil, mas que agrada também aos adultos e criador da famosa Turma da Mônica. Maurício de Souza nasceu no dia 27 de outubro de 1935, em Santa Isabel, São Paulo, filho de barbeiro Antônio Maurício de Souza e da poetisa Petronília Araújo de Souza, e deve ter herdado de sua mãe o gosto pela arte. Com o decorrer do tempo, Maurício foi criando outros personagens como Cebolinha, Chico Bento e outros, e também Horácio, Raposão e Não Parou Mais. E outros também iniciou a publicação do tabloide semanal do personagem Horácio, Raposão e Não Parou Mais. Em 1963, Maurício criou, juntamente com a jornalista Lenita Miranda de Figueiredo, outra personagem denominada Tia Lenita, que passou a ser apresentada dentro de um encarte de jornal chamado Folhinha de São Paulo. E neste mesmo ano também era criado o seu personagem mais famoso, a Mônica, que vocês já devem ter ouvido falar, que é essa personagem Mônica, ela foi inspirada na sua própria filha. Bem, vocês irão pesquisar e escrever a biografia de um autor muito conhecido em nossa região Nordeste. Sua obra mais famosa é A Turma do Chachado. Inclusive, na primeira aula de hoje, na aula de português, a questão 1 do caderno 4, nós fizemos a leitura de uma história em quadrinhos, cujo autor é o autor do trabalho da biografia que você vai realizar agora, tá bom? Vamos conhecer quem é ele. Hora da produção. Você irá pesquisar e escrever
a biografia do criador da Turma do Chachado. Quem é ele? É o Antônio Luiz Ramos Cedrais. Então, você vai agora acessar a internet, vai pesquisar quem foi Antônio Luiz Ramos Cedrais. Eu já dei uma informação, ele é o criador da Turma do Chachado. Foi o mesmo texto lido na aula de português de hoje. Quando você for fazer sua pesquisa, procure coletar as informações mais importantes sobre ele. Data de nascimento, local onde ele nasceu, onde ele cresceu, suas inspirações, se ele se inspirou em outras obras para poder criar a Turma do Chachado, quais são suas obras mais conhecidas e a data de seu falecimento, até porque o Antônio Luiz Ramos Cedrais já é um autor falecido. E aí você vai construir o seu texto, tá bom? Então, antes de mais nada, antes de começar a escrever, é importante que você faça a sua pesquisa, monte o seu texto. Depois você vai passar o seu texto para a folha de produção textual, caso você consiga imprimir em casa. Se não puder imprimir, você pode fazer mesmo no seu caderno. Bom, uma dica: não pesquise apenas em um site, pesquise em mais de um. Colete as informações, vai juntando até compor o seu texto. Lembrando que você deve seguir as características do gênero textual biografia trabalhados na aula de hoje. Vamos só recapitular quais são. Você vai narrar, apresentar a vida do autor cronologicamente, ou seja, primeiro você vai trazer o nome dele completo, nome dos pais dele, onde ele nasceu, onde ele cresceu, aí você vai seguindo. Quando foi que ele resolveu escrever, se você encontrar essa informação, onde foi que ele buscou inspiração, se ele recebeu algum prêmio. Certamente este autor recebeu premiação com as suas obras, e aí você vai finalizar o seu texto trazendo a data do seu falecimento, certo? É importante você seguir esta ordem para não perder as características do gênero textual biografia. Envie a sua produção textual para o meu WhatsApp, tá certo? Se necessário, assista a esta aula mais uma vez para acompanhar os detalhes que foram ditos aqui. Fique bem, cuide-se bastante, lembrando que o prazo para enviar sua produção de texto é até a próxima aula de redação na semana que vem. Mas não esqueça, todas as produções textuais contam com participação sua na aula. Então agora é com vocês. Terminando aqui este vídeo, comece a fazer a sua pesquisa, produzir o seu texto e quando concluir, me envia. Lembrando que a folha de produção textual vai estar em anexo na plataforma, tá bom? Forte abraço a todos e boa escrita. E qualquer dúvida, me procure.